Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Literatura Sonora. Agradecemos a preferência. Que esta experiência venha a lhe proporcionar novos aprendizados. Boa audição. Pobre cardeal. Martins Neto costumava dizer que era o homem mais alegre do século, e toda a gente confirmava essa opinião. Ninguém lhe vira nunca nenhuma sombra de melancolia. Já maduro, era ainda o melhor acepip dos jantares, um repositório de ditos picantes, anedotas joviais, repentes crespos e crus, mas, além disso, que a despesa exterior da alegria, ele a tinha em si mesmo, no sangue e na vida. Pouco antes de morrer, em 1873, dizia ele a um amigo íntimo, que lhe invejava o temperamento. Sou alegre, muito alegre, mas se disser a você que a isto mesmo devo uma grande amargura. Calou-se, deu 2 voltas e tornou ao amigo. Vou contar-lhe uma coisa secreta, como se me confessasse a um padre. Sabe que fui um dos julgadores do famoso processo de letras falsas do João da Cruz, em 1851. Houve nessa sessão do júri muitas causas importantes, que eu julguei com a inflexibilidade do costume, e condenei muita gente, do que me não arrependo. Na véspera de entrar o processo do João da Cruz, estive com um tal capitão José Leandro, que morava na Rua da Carioca, falamos do processo, das letras, de 1000 circunstâncias que me esqueceram, e, finalmente, do próprio João da Cruz, que o capitão José Leandro dizia conhecer desde menino. O pai deste capitão foi um general português, que veio com o rei em 1808, e aqui casou pouco depois com uma senhora de Cantagalo. José Leandro era menino quando João da Cruz apareceu em casa dele, na rua de Matacavalos. Lembrava-se que ele os festejava e adulava muito. Lembrava-se também que ali pelos fins de 1816 andava João da Cruz muito por baixo, beirando a miséria, roupa de ano, amarela de uso, mal remendada. E então, para mostrar-me que o João da Cruz nascerá com o gênio da fraude e da duplicidade, contou-me que um dia, em 1817, estando ele e a mãe em casa, apareceu ele ali angustiado, desvairado, bradando: Pobre cardeal! Pobre cardeal! Ah! Minha senhora Dona Luísa, que grande desgraça! Pobre cardeal! Dona Luísa levantou-se assustada, e perguntou-lhe o que era, se falava do general. Não, acudiu João da Cruz, não é nada com o digno marido de Vossa Excelência, falo do cardeal. Pobre cardeal! Mas que cardeal! João da Cruz tinha-se sentado, suspirando grosso, esfregando os olhos com um trapo de lenço. A dona da casa respeitou-lhe a dor, que parecia tão profunda, e deixou-se estar de pé, esperando. Mas não tardou que ouvissem no saguão da casa um rumor de espada, era o general que entrava. Daí a pouco estava ele à porta da saleta, e dizia à mulher, que acabará de morrer o núncio, cardeal Calepi, morrera de um ataque apoplético. Dona Luísa olhou espantada para ele e para João da Cruz. Foi só então que o general o viu, a alguma distância, de pé, cheio de respeito e melancolia. Vossa Excelência já sabe então da triste notícia? Morreu um santo homem, santo e magnífico, sem desfazer nas pessoas que me ouvem, e um varão digno do céu. Entrou aqui, disse Dona Luísa, há poucos instantes, fora de si com a morte do cardeal. Eu nem me lembrava que cardeal podia ser. Se ele tivesse dito que morreu o núncio. É verdade que entrei fora de mim, a tal ponto, que pratiquei a grosseria de sentar-me diante de Vossa Excelência, estando Vossa Excelência de pé, mas a dor desvaira. Acabavam de dar-me a notícia, ali ao pé da Lagoa da Sentinela, e fiquei como não podem imaginar,
fiquei tonto, entrei aqui tonto. O general sentou-se espantado, disse ao João da Cruz que se sentasse também, e perguntou-lhe desde quando conhecia o cardeal, e se era assim tão amigo dele. João da Cruz não respondeu logo verbalmente, fez primeiro um gesto de afirmação e saudade, depois levou o trapo aos olhos. Dona Luísa, sentada ao lado do marido, olhava compassivamente para o pobre homem. Este, afinal, confessou que era amigo do grande prelado, por benefícios que receberá dele em Lisboa. Aqui não o procurou senão 2 vezes, logo que chegou, em 1814, e quando uma vez sua eminência estivera doente. Se nunca falou disso ao honrado general, foi porque as humilhações por que passou e lhe trouxeram o conhecimento e o trato do cardeal, que Deus tinha, foram amargas e dolorosas. Bem, mas agora... Agora direi tudo, se Vossa Excelência assim o ordena. E, depois de limpar os olhos vermelhos. Foi em Lisboa, ali por 1806, tendo chegado de Gênova e passando por alto uma gramática italiana, lembrou-me ensinar esta língua. Confesso que pouco ou quase nada sabia dela, mas ensinando ia aprendendo. Nisto fui denunciado como espião dos franceses, e metido na cadeia. Imagine Vossa Excelência com que dor recebi semelhante afronta. Felizmente, provado o engano da denúncia, fui solto daí a poucos dias. Contente da justiça que me fizeram, fiquei admirado da prontidão, e cá fora é que soube que esta fora devida ao cardeal. Corri a agradecer-lhe o favor, mas Sua Eminência negou 1 e 2 vezes, até que confessou a verdade. Desde que soube que a denúncia era falsa, correu logo ao ministro, para obter a minha soltura, e obteve-a. Mas qual foi a causa de inspirar a Vossa Eminência tão singular benefício? Perguntei eu. Confessou-me que só porque soubera que eu ensinava italiano, só por isso, e sem que me conhecesse, estimava-me. Ah! Bem compreendo, disse o general. Foi o que me ligou a ele, fez-me depois alguns obséquios, e quando eu lhe confessei que pouco italiano sabia, e que me dei a ensiná-lo com o fim de propagar o amor de tão divino idioma, então ele propôs-me dar algumas lições. Sobrevieram os acontecimentos de 1808. A corte transportou-se ao Brasil, e o cardeal, no ato de embarcar, instou comigo para que viesse também, recusei, dizendo-lhe que ia alistar-me no exército que devia expulsar o pérfido invasor? Bravo! Disse o general. Sua Eminência, não podendo arrancar-me daquele propósito, despediu-se de mim com muitas lágrimas, e deu-me em lembrança um exemplar de um poema em italiano, anotado por suas sagradas mãos, livro que me foi roubado, tempos depois, por um soldado de Napoleão, um miserável. Para que o queria ele? Naturalmente ia vendê-lo. Que preço podia dar esse herege a um objeto de tanta valia? João da Cruz disse aqui coisas duras ao soldado e a Napoleão, chamando-os literalmente ladrões de estrada. Concluída a descompostura, levou o trapo aos olhos, o general procurou consolá-lo. A morte é caminho de nós todos, disse ele, e demais o núncio já estava com os seus 70 e tantos anos. Em todo o caso aplaudo os seus sentimentos, são naturais de um bom coração. Muito obrigado, acudiu João da Cruz, pode Vossa Excelência estar certo de que se me dissesse o contrário, eu duvidaria da minha dor. E tanto prezo o seu conselho, que desejava saber se pareceria afetação que eu deitasse luto por tão grande homem. Não me parece que seja. Não. Pois vou pô-lo, não direi a ninguém o motivo, como digo aqui, pois é só para a alma dele, que me agradecerá. Pobre cardeal. Vou ver. Como o general se levantasse e fosse para dentro, João da Cruz ficou um pouco vacilante, ao que parece,
então a mãe de José Leandro disse-lhe que ficasse para jantar. Agradeço, agradeço. Vou ver se arranjo, se posso. Disse isso, entre pausas e suspiros, olhando para a roupa, mas Dona Luísa pegou no filho pela mão e retirou-se da sala. João da Cruz saiu, chegando ao saguão parou, e, não vendo o porteiro, que estava no pátio, ao fundo, e que depois contou o caso à família, fez um gesto de desespero, dizendo: esta gente ainda está mais defunta que o cardeal. José Leandro cuidou logo de ver as Ezequias, e pediu ao pai que o levasse. O pai noticiou à mulher que o rei ordenara grandes honras ao finado. O cadáver, embalsamado, ficaria em casa 3 dias, celebrando-se diante dele missas e responsos. O enterro seria em Santo Antônio. Não se falava de outra coisa. Mas nessa noite aconteceu adoecer o general, sobre a madrugada foi sangrado, a moléstia agravou-se, era impossível levar o filho às Ezequias. A mãe não havia de abandonar o marido. José Leandro, criado a mimos, teimava em querer ir, ainda que com um escravo, mas a mãe, vendo que um escravo não poderia arranjar ao filho algum bom lugar na igreja, pediu a João da Cruz o obséquio de o levar a Santo Antônio. Obséquio? Diga obrigação, minha senhora, mas Vossa Excelência sabe que eu não poderei, sem. O general concordou que era constrangê-lo a assistir ao enterro de um amigo que lhe deixará tantas saudades. E voltando-se para o pequeno prometeu levá-lo à procissão de São Sebastião, que era muito bonita, e que ele nunca vira. José Leandro reprimiu as lágrimas, ficava uma coisa pela outra, mas João da Cruz fez logo uma descrição vivíssima das Ezequias, disse que seriam tão pomposas ou mais que as da rainha Dona Maria I, no ano anterior, falou em 5 bispos, muitos frades, tochas e coches reais, tropa, uma coisa única. O menino agarrou-se-lhe que o levasse. João da Cruz não se negava a isso, uma vez que era vontade de pessoa tão distinta, nem o cadáver de um amigo eminente era espetáculo de fazer recuar uma alma rija. Ao contrário, esse último encontro dava fortaleza ao coração. Bem, se não há dúvida, disse o general. Lá isso, pedia licença para dizer que sim, que havia sempre uma dúvida, uma triste dúvida, uma coisa que o vexava, não lhe perguntasse o que era, não o podia dizer sem lágrimas. Mas se o general insistisse em saber, ele fecharia a boca, falariam por ele aquelas miseráveis calças de cor. Tinham sido pretas algum dia, mas o tempo, e tudo mais, tudo, até os rasgões dos sapatos. Era luto aquilo? Era luto apropriado a um príncipe da igreja? Etc, etc. Não, não, o menino que esperasse a procissão, que fosse a ela com seu ilustre pai, deixasse as Ezequias, por mais que fossem de estrondo. De estrondo? Interrompeu o pequeno. E chorando, chorando, pediu outra vez que o levasse. O pai na cama agitava-se, sem saber que fizesse, era avaro, diziam, e custava-lhe abrir mão de algumas patacas. Teimou com o filho com ele, até que, desesperado. João da Cruz, disse o pai, entenda-se com esta senhora a respeito do luto, leve uma recomendação minha ao alfaiate e ao sapateiro. Também precisa de chapéu? Há de haver algum servido cá em casa. Ela que lhe dê. Vão e deixem-me em paz. E foi assim que ele arranjou a roupa nova, embora de luto, luto que fosse, era nova. José Leandro lembrava-se ainda das Ezequias, quando me contou este caso, tinha diante de si a figura pomposa de João da Cruz, vendo e ouvindo tudo com interesse de pessoa estranha. Ensinava-lhe o nome de tudo, cerimônias e alfaias, os dos bispos, que eram 5 ou 6,
mas ele só se lembrava do de Angola, e do de Pernambuco, e os das ordens religiosas, e os de alguns conegos. De quando em quando esticava o braço, e mirava-se. Com o andar das horas ficou até alegre. Cá fora, ladeira abaixo, vinha falando da bonita festa e recitando-lhe pedaços inteiros do sermão. No Largo da Carioca entraram na sege que os esperava, à porta de casa, é que João da Cruz pôs outra vez os óculos da melancolia, desceu trôpego e entrou. Não imagina como achei esta anedota engraçada, José Leandro contava bem, é certo, mas toda essa história pareceu-me engraçadíssima. Ria-me a não poder mais, e repetia a exclamação que fez render a roupa ao outro. Pobre cardeal! Já entendeste que ele nunca trocou uma só palavra com o núncio, e se o viu algum dia, foi na igreja ou de coche, mas mentia com tanto aprumo, a invenção era tão graciosa e pronta, a peta tão bem consertada, aproveitados todos os incidentes, que era difícil não cair na esparrela. Mas, realmente, a coisa tinha graça, agora mesmo, após tantos anos, acho-lhe muito pico. Mas, vamos ao resto, eis aqui o que eu só confiaria a Deus ou a você. No dia seguinte fui para o júri, com a anedota fresca de memória, até porque sonhara com ela, tanto que acordei rindo. Cheguei a tempo, e fui logo sorteado para o conselho de jurados. Quando vi o réu, não pude deixar de sorrir. Era aquilo mesmo, devia ter sido assim no dia do óbito do núncio, cabeça um pouco torta, olhos mortificados e baixos, tipo de astúcia. Não parecia velho, apesar dos anos longos e desvairados, devia contar uns 60 e tantos, perto de 70. Trazia raspado o lábio superior, e toda a mais barba, grisalha e fina, dava-lhe ao rosto muita gravidade. De quando em quando tomava rapé, reparei logo que a boceta era de ouro. O interrogatório durou cerca de 40 minutos. João da Cruz respondeu claro e firme, negou a autoria da falsificação, explicou algumas contradições que lhe assacaram. Confesso-lhe que ouvia as respostas dele com interesse e sem desprazer. De quando em quando a anedota do cardeal vinha dar uma nota graciosa à situação. Imaginavam então em Matacavalos, no tal dia, em frente do general, referindo as petas de Lisboa, as desculpas, as lágrimas aparentes, até o desfecho. Lá, engenhoso era ele, e divertido. Não pude atender à leitura do processo, ouvi algumas páginas, depois disse a mim mesmo que os autos eram grossos, e a leitura fastienta. Não era isto, era a narração dos feitos do réu que começava a constranger-me. Para distrair-me entrei a mirar a beca do advogado, a cara dos meus colegas do conselho, a cabeleira do escrivão, as suíças do juiz, e finalmente o retrato do imperador, que pendia da parede. Aqui foi maior a distração, porque cuidei de recordar as festas da coroação, tanto as públicas como as particulares, entre estas um banquete a que fui, e no qual ouvi recitar duas odes bem bonitas. Quis recompô-las e não pude, trabalhei de memória, e fui arrancando ora um verso, ora outro, alguns truncados, e quando dei por mim, acabava a leitura. Ouvi depois a acusação, que me deixou em alternativas de acordo e desacordo, veio, porém, a defesa e equilibrou-me o espírito. Minha alma sentia grelar um grão de simpatia, ou outra coisa, que desafiava a causa do João da Cruz. Não podia olhar para ele sem sorrir, de uma vez, para não rir alto, sufoquei uma tosse com o lenço. A exposição do juiz durou pouco mais de quarto de hora. Os autos foram entregues ao conselho e nós saímos da sala. Lá, na sala secreta, os debates foram longos e complicados, mas não tanto como na minha consciência, aqui é que era preciso decidir. A justiça dizia-me que condenasse,
a simpatia pedia-me que absolvesse, e o diabo, não podia ser outra pessoa, o diabo clamava do fundo do meu ser estas palavras: pobre cardeal. Ah! Minha senhora Dona Luísa! Que grande desgraça! Pobre cardeal! E a minha consciência ria, porque era amiga de rir. Já não negava o crime, mas punha na outra concha da balança a vergonha pública, e a prisão longa, depois, os velhos anos do pobre diabo. Enfim, contados os votos, acharam-se divididos 6 que sim, 6 que não, ia decidir o voto de Minerva, e o réu foi absolvido. Saí contente de mim mesmo, se votasse contra, teria feito inclinar a balança, e era certa a condenação. Saí alegre, não contei nada do que se passará dentro de mim, senão a você agora, mas a anedota do cardeal lá foi correr mundo. E foi ela que trouxe a absolvição de João da Cruz, foi essa empulhação de 1817, jovial e pífia, que deu ao réu de 1851 a minha simpatia e o meu voto, não por ser pífia, mas por ser jovial. Os anos, porém, foram passando, e agora ainda, que sou o homem mais alegre do século, acho em mim este ponto negro de melancolia. Quem sabe? Pode ser que este erro me condene no outro mundo. Tudo são mistérios indecifráveis, respondeu o amigo íntimo do Martins Neto. Os fatos e os tempos ligam-se por fios invisíveis. Suponha que o João da Cruz não tenha empulhado o general em 1817, não teria sido absolvido pelo seu voto em 1851, você não teria uma ponta de remorso, nem eu este conto. Pobre cardeal. Fim. Querido ouvinte, obrigado por acompanhar a mais este vídeo. Sinta-se à vontade para avaliar o conteúdo e comentar. Se desejar, compartilhe e inscreva-se. Um grande abraço para você.